Conversa política hoje com a advogada e empresária Fernanda Vioto. Ela acaba de assumir o comando do PSDB de Londrina. Apesar de ter entrado no partido há pouco tempo, já vai comentar sobre como é que vai ser esse trabalho junto ao PSDB. É a primeira vez que o PSDB de Londrina é comandado por uma mulher. Faz diferença isso no dia a dia da política, Fernanda? Oi, Cláudio, obrigado pelo bate-papo. De novo, vai. Começa de novo. Não vou começar de novo. Não. Você vê que ela erra e agora fica folgando. Vamos lá. Diga, faz muita diferença? Oi, Cláudio, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Cláudio, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui conversando com você e principalmente... Vocês já perceberam que já começa fazendo média com o entrevistador para ver se vai ter moleza. Isso é uma coisa estranha. Ele nunca dá moleza. Mas vai ser diferente ou não? Olha, primeiro a gente precisa dizer que, acho que salvo o PT, Londrina nunca teve uma mulher presidente de partido político, né? Me parece que só o PT tem uma mulher hoje na sua presidência. Isso. É um grande desafio, porque mulher na política já é um grande desafio, né? Um espaço que normalmente é ocupado só por homens. Então, já trabalhar na política sendo mulher já é um obstáculo, já é um desafio. Imagina, então, sendo presidente de um partido hoje. Mas eu acredito que tem espaço, sim, para mulheres que querem trabalhar, que fazem um trabalho sério, que têm projetos. Então, eu acredito que mesmo sendo mulher, se você tem projeto, se você quer o melhor para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, se você tem uma boa articulação, não é difícil. É possível. Mas por que tanta dificuldade? Porque pensa, nós já tivemos mulheres presidente da República, nós tivemos mulheres presidente do Supremo Tribunal Federal, também governadoras, mas ainda por que a mulher tem tanta dificuldade de estar nesse meio político? Isso é verdade. Se você for avaliar hoje em números, né, nós temos aí 15% na Câmara Federal de composição feminina, 12, 14% no Senado. Então a gente ainda tem uma representatividade feminina muito baixa no nosso país. E por que isso acontece? Eu acredito que são vários os fatores que impedem que a mulher hoje faça parte dessa discussão política, exercendo mandato ou discutindo política mesmo. O que eu vejo? Primeiro, a mulher às vezes não tem incentivo nem dentro da própria família, nem o marido, os filhos, os pais, os amigos incentivam as mulheres a participar da política. Porque tem medo da exposição, medo da discriminação, medo da violência política de gênero que existe, é muito forte. Tanto é que a gente tem uma lei agora, desde 2021, tratando desse assunto. As mulheres têm um pouco de receio, porque os partidos normalmente são comandados por homens e compostos por homens. Eu lembro que quando eu fui entrar num partido anterior ao PSDB, quando eu fui na primeira reunião, esse partido só tinha homens, né, na composição da sua executiva. Então, os partidos que são normalmente comandados por homens, às vezes têm uma dificuldade em aceitar uma mulher com espaço, com poder. Mas, aproveitando isso, você entrou num partido recentemente, o PSDB, eternamente comandado por homens. No caso de Londrina, comandado por muito tempo, né, se não na presidência, mas com o mando político de um deputado federal, que é o Luiz Carlos Rauli, que ele sempre foi muito forte, não só no partido local, mas estadual e nacional. Né, fez um trabalho importante nacionalmente, e você entra com toda aquela entourage que ainda está dentro do PSDB, que pertencia ao grupo do Rauli e de outras pessoas que estavam lá. Como é que você foi recebida e se houve algum nariz torto quando você entrou? Isso sempre tem, né? Independente se é no PSDB ou não. Quando entra uma pessoa que pode ocupar um certo espaço, com um projeto, as pessoas que estão no partido ficam um pouco incomodadas, sempre gera um pouquinho de ruído. Mas eu sempre tive muito cuidado quando eu fui convidada para vir para o PSDB, eu voltei para Londrina, eu conversei com o Rauli, ele me aceitou no partido, eu conversei com o grupo que estava até então no comando, que me filiaram, fui filiada via Londrina, né, inclusive com abono do próprio Rauli. Tenho muita admiração por ele, a gente tem uma amizade que vem lá do meu avô, do meu pai. Já fui eleitora do Rauli, o filho dele foi meu aluno, enfim, então a gente tem uma amizade muito grande, uma grande admiração, e ele compreendeu que existia um projeto e que a gente precisava de novos projetos para Londrina. Então eu vim para o partido em razão de
não sei ainda, mas por motivos de foro íntimo, o Raul acabou mudando de partido, agora foi para o Podemos, e parte do grupo dele também deixou o PSDB. Então, nós ficamos com espaço e estamos formando um novo grupo agora em Londrina. Eu falo de vez em quando no meu blog, o maior blog do sul do mundo, o Paçoca com Cebola, que o PSDB de Londrina, há um bom tempo, depois de ser muito tempo protagonista disputando eleições, passou a ser um puxadinho da prefeitura. Vocês vão manter o puxadinho ou vocês vão fazer com que o partido volte a ter protagonismo? Na realidade, quando eu fui convidada para assumir a presidência aqui do PSDB local, era justamente para que a gente formasse um novo grupo, mesmo com pessoas que viessem do grupo antigo, mas com projeto. Projeto para 2022 e projeto para 2024. Então, nós precisamos de pessoas que realmente querem fazer diferença na política da nossa cidade, do nosso estado e com projeto. Para que a gente tenha um candidato ou uma candidata a prefeito em 2024, que a gente consiga fazer vereadores em 2024 e agora em 2022 com pré-candidatos a deputado federal, a deputado estadual. Então, a gente quer voltar ao protagonismo que o PSDB já teve por muitos anos, para a gente deixar de ser projeto dos outros e ter o nosso projeto. Como é que você está se sentindo num partido que até quando terminou o governo passado, estadual, o governador chegou a ser preso, né? O ex-governador chegou a ser preso, o Beto Richa, por conta de vários tipos de denúncia, agora está se defendendo e tal. Incomoda-se estar num partido que o grande ícone do partido, por enquanto, é o Beto Richa, e ele esteve preso? De forma nenhuma. Primeiro, não sei se você sabe, a minha família tem uma relação de amizade com a família do Beto Richa, né? Meu avô foi procurador jurídico municipal quando o Zé Richa foi prefeito, então a amizade da família é lá de trás. Eu não conheci o Beto Richa ainda, o conheci o ano passado. E o Beto está respondendo os processos, mas está sendo absolvido em todos os processos que ele está respondendo. E hoje ele tem viajado o estado para apresentar a versão dele e contar como realmente aconteceu essa história, o porquê dessa perseguição que ele sofreu e ainda vem sofrendo. E eu acho que o Beto é uma grande liderança, se não foi o melhor, foi um dos maiores governadores hoje do estado do Paraná, e eu me sinto muito feliz de estar no grupo onde o Beto Richa hoje faz parte. O que você pretende mudar especificamente no PSDB de Londrina em relação à gestão anterior do partido? Primeiro, formar grupo. Porque eu percebi hoje, entrando em contato com os filiados que ainda permanecem no PSDB, que muitos haviam se afastado do comando, do grupo, desse núcleo que comandava, porque disseram para mim que não tinham espaço, que não eram ouvidos, ou que não tinha projeto. Então, o que eu pretendo mudar? Eu e o grupo que está se formando. Que realmente a gente trabalhe pelo grupo, que a gente trabalhe para quem realmente quer ser uma liderança, se capacitar para ser vereador, ser prefeito, ser deputado. E projeto. Senão, como eu te disse, a gente vira projeto de outros, como você comentou. Então, a mudança é essa, trabalhar pelo grupo, eleger aqueles que têm mais viabilidade, trabalhar de uma forma sustentável e duradoura para que esse grupo possa, então, trazer frutos bons, que são pessoas com mandato, que é isso que a gente precisa, de projeto e de pessoas nos representando na prefeitura, na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, é isso. E esse projeto também passa pelo governo do estado, né? Vocês lançaram um pré-candidato, que é o César Silvestre, ele está percorrendo o estado. Era necessário ter um candidato ao governo? Olha, o César Silvestre Filho, que é ex-prefeito de Guarapuava, já foi deputado estadual, ele era o presidente estadual presidente da executiva estadual do partido do qual eu fazia parte. E foi o César que me convidou para vir para o projeto do PSDB quando ele aceitou o convite para ser pré-candidato ao governo do estado do Paraná. O César, para quem ainda não conhece, é um rapaz muito preparado, um jovem, ele tem 42 anos, eu digo jovem porque eu tenho 45, ele é mais novo do que eu. É duro, né? Nessa altura da vida, o cara tem 40 anos, a gente fala, pô, é jovem. É jovem. Pô, muito jovem. Eu me sinto muito jovem. Se não for fisicamente, sou mentalmente. E ele que me fez o convite para vir para o PSDB e eu vim pelo projeto. E o projeto não só para deputado estadual, federal ou para 24, mas também pelo projeto do governo do estado. Eu acredito que o César tem muita condição e viabilidade para chegar, está construindo para isso, para chegar no segundo turno, né? Provavelmente vá para o segundo turno com hoje o nosso atual governador.
O partido precisa de projeto, precisa ter um candidato, porque querendo ou não, o fato do César hoje estar viajando, estar se mostrando, colocando suas propostas e o que ele pretende mudar quando for eleito governador, isso nos ajuda também para que os nossos projetos possam encaminhar. E outra coisa que eu também acho importante é que nós temos hoje um pré-candidato à presidência da República que precisa ter palanque no nosso estado. Isso é muito importante. Então, um projeto depende do outro. Então, a gente tendo um pré-candidato à presidência da República com palanque no nosso estado, fortalece o partido e fortalece os pré-candidatos a estadual federal. Então, isso é muito importante. Até há 3 anos você não participava do cenário político. De repente você virou candidata a vice-prefeito na chapa do Podemos, né? Era o candidato a prefeito, era o Márcio Stan, que morreu o ano passado. O que te motivou, primeiro, a entrar num partido político e depois de continuar? Porque muita gente, depois que entra e vê como é que é o métier, arrepia, começa a dar urticária e cai fora. O que te motivou a entrar para a política e continuar participando? Na verdade, eu sempre achei que isso fosse acontecer num momento da minha vida, participar de trabalhos políticos partidários, entrar num partido, participar da discussão política da nossa cidade. Eu sempre achei que isso fosse acontecer. Mas eu era recém-casada, depois quando eu recebi convite para sair candidata a vereadora, eu tinha filho pequeno, depois, num segundo momento, meus avós, o Dr. Mauro Vioto, que era o advogado com quem eu trabalhava, estava com problema sério de saúde e, no fim, ele acabou falecendo. E depois que meus avós faleceram, a gente teve uma questão familiar que a gente precisava resolver, como é que iam ficar as coisas e tudo mais. E logo depois disso, veio o convite do Podemos para eu poder ingressar no partido e talvez ser candidata a vereadora. Naquele momento eu não aceitei o convite para ser vereadora, mas aceitei o convite para ingressar no partido para entender como é que funcionava esse trabalho político partidário, como é que era trabalhar numa campanha municipal, né, com candidato a prefeito, como é que funcionava a campanha para vereadores. E eu comecei a trabalhar no partido, já ingressei na executiva municipal do partido, e aí eu não era candidata a nada. E aí quando nós tivemos as convenções do partido para dizer e nominar quem eram os vereadores, qual era a chapa, quem era o nosso prefeito, nós não tínhamos um vice. E logo após as convenções eu recebi um convite do Álvaro Dias para serviço do Márcio Stan. E foi um grande presente para mim. Engraçado, né? Muita gente acha que é uma jaca da lâmpada. Meu Deus, caiu no meu dedo. Foi um grande presente. Primeiro porque o candidato era o Márcio Stan, uma pessoa maravilhosa, um grande líder, foi um professor para mim, me abriu muito espaço, me ensinou muita coisa. E trabalhar numa campanha para prefeito é muito bom. Você conhece muita gente, tem muito carinho das pessoas. Eu aprendi muito, sabe? Aprendi a fazer campanha, aprendi a me comunicar melhor. A gente sempre tem muito para aprender ainda. E quando terminou as eleições municipais, da qual a gente não saiu vitorioso, eu percebi que era isso que eu queria para minha vida. Que eu tinha muito mais a oferecer na política do que fora dela. Sempre trabalhei com ações sociais, eu sempre gostei de gente, eu sempre achei que talvez eu tivesse uma missão maior do que aquilo que eu fazia na minha vida privada. E eu encontrei isso dentro da política. E eu acredito que eu posso oferecer muito do meu conhecimento, do meu trabalho, da minha vontade de transformar a vida das pessoas na política. E eu me apaixonei pela política e pretendo viver fazendo política. Uma coisa que eu sempre pergunto para quem está entrando na política é o seguinte: conversou lá em casa? Falou com o marido, com os Foi filhos? a primeira coisa que eu fiz. Autorizaram? Na verdade, lá em casa ninguém precisa autorizar nada, né? Tudo é muito combinado, assim. Tá, mas meio um bico, assim, foi, pô, vai entrar nessa confusão. Não, eu vou te contar o que aconteceu. Quando eu recebi o convite do Álvaro Dias, era o último dia, né? No último dia do prazo, para que eu definisse se eu sairia vice do Márcio ou não. Eu disse pro Álvaro, isso era na hora do almoço, falei, Álvaro, eu me sinto honrada pelo convite, mas eu preciso ir para casa para combinar isso lá em casa. Então eu fui conversar com meu marido, eu tenho um filho que agora vai fazer 18 anos, já era um rapaz, e eu cheguei e falei, aconteceu o seguinte, eu fui convidada para ser vice do Márcio Stan. O que vocês acham? Meu marido falou, não, o que você acha? Você quer? Eu falei, eu quero. Eu quero, mas eu tô com um pouquinho de medo. Daí ele disse, Fer, você sempre falou que a mulher tem que ocupar os espaços, que a mulher precisa participar da política. Agora que a batata quente está na sua mão, você está com medo? Eu falei, não, eu estou com um pouco de receio, eu não conheço, é uma coisa nova na minha vida, mas eu vou com medo mesmo. E ele falou, olha, estou com você,
pode contar comigo, o que você precisar para cuidar das crianças. Eu tenho um filhinho que agora tem 7 anos, mas na época tinha 5. Ele falou, te ajudo na casa, te ajudo no nosso negócio, no escritório, vai em frente. E aí o meu filho mais velho, eu falei, e daí, João Pedro, o que você acha? Ele começou a chorar. Ele falou, mãe, estou muito orgulhosa de você. Né? Principalmente porque eu sei que você vai transformar a vida das pessoas se você conseguir chegar lá. Então, aquilo do meu filho assim me tocou muito, porque o meu filho, que me conhece muito bem com as minhas qualidades e meus defeitos, viu que eu poderia fazer essa transformação, fazer um bom trabalho, e ele estava muito feliz e orgulhoso disso, de ter a mãe dele hoje, naquela época, né, participando da discussão política da cidade. Então, foi muito combinado, ainda é super combinado, né? Meu marido busca na escola, leva na escola, hoje eu participo de muitas reuniões, vivo viajando, e ele me ajuda muito, meu filho me ajuda muito com meu filhinho pequeno, e tá todo mundo muito determinado, assim, muito feliz com o caminho que eu estou seguindo. O padrão do político brasileiro é ele entrar na política com um projeto próprio, né? Bem personalista. Qual que é a sua ideia quando você entra para a política? Você tem um projeto próprio ou você tem um projeto de grupo? Partidário? Sim. Quando eu estava no partido anterior, eu saí candidata, como eu disse, a vice. Quando terminou as eleições, o Márcio Stan, que na época era vivo, disse, olha, e daí, você vai continuar na política? Eu falei, sim, estou decidida, é isso que eu quero, com isso que eu quero trabalhar para o resto da minha vida. Ele falou, olha, então o político precisa sempre participar, né, das eleições para ir sempre aprendendo mais, aumentando seu capital político e tudo mais. E aí eu avaliei, fiz uma pesquisa e decidi então que em 2022 eu seria candidata a deputado federal. Hoje eu sou pré-candidata a deputado federal pelo PSDB. Mas existe um projeto sim de médio e longo prazo. Eu acredito que a gente pode construir e viabilizar uma candidatura a prefeito de Londrina em 2024 pelo PSDB. E eu sou uma das voluntárias para participar desse projeto, para construir e viabilizar esse projeto. Se chegar lá na frente eu for a candidata mais viável, serei eu então talvez a candidata a prefeita de Londrina pelo PSDB. Mas se não for de vontade do grupo, ou se eu não tiver viabilidade, nós vamos apoiar o projeto daquele que tem mais condições. Você já tem ideia de quantos filiados tem o PSDB de Londrina? Ainda não, porque eu me filiei há 40 dias no PSDB, mas eu não sabia que eu seria presidente da executiva provisória aqui, né? Até porque nós tínhamos um diretório cujo mandato finalizou agora no dia 4 de abril, e eu fui informada de que eu assumiria a comissão executiva provisória agora recentemente. Deixou muita gente feliz ali dentro, com certeza. Né? Mas eu não vim para nem deixar ninguém feliz, ninguém triste, eu vim para trabalhar. Eu vim para trabalhar, viabilizar e construir um projeto, né? Sim. Quem ficou triste talvez não gostasse do projeto que nós vamos construir, ou talvez não quisesse trabalhar em grupo. Outro padrão do político brasileiro é ele não criar muita sombra, né? Não promover outras pessoas que estão em volta a partir do momento que essa pessoa se elege para algum cargo, por exemplo. Como é que você pensa? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que o que viabiliza um projeto é a união das forças dessas pessoas. Então, quando a gente trabalha evitando que essas sombras elas existam, permaneçam, você acaba trabalhando sozinho. E aí você não tem força nem para o seu projeto, nem para os demais projetos do partido irem em frente. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que... E eu vou te falar pela minha experiência. Né? Quando eu fui vice do Márcio Stan, muitos vices normalmente não participam da campanha, né? Você às vezes nem sabe quem é o vice. E você pôde perceber e acompanhou isso. Quando eu fui candidata a vice do Márcio Stan, eu pude participar de debates, eu apareci na televisão, eu trabalhei na campanha manhã, tarde e noite, e ele não se incomodou em nenhum momento que ele poderia criar uma sombra que um dia talvez pudesse assumir um papel, talvez diferente do dele. Então, eu acredito que a gente precisa reconhecer as grandes lideranças que a gente tem dentro do partido e trabalhar para que todas elas possam construir esse projeto em conjunto. Fernanda, obrigado pela entrevista. Se você ainda não se inscreveu no canal, não estou entendendo por que você está perdendo esse tempo. Está perdendo. Inscreva-se no canal, dê o clique, dê o seu joinha e faça comentários, que isso ajuda a que o YouTube dê mais relevância e distribua melhor esses nossos materiais, tá bom? Fernanda? Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau.